Berenice e você no ponto de encontro. Pois é, gente, estou muito triste, sabe? Vou começar essa entrevista assim, olha, muito triste. Sabe por quê? O que está acontecendo nas nossas ruas? O que está acontecendo no nosso Brasil? O que está acontecendo no nosso universo? Por que hoje essa violência impera em nossas ruas, em nossas casas? O que acontece hoje com você que está aí, sentado, buscando, através do seu canal de televisão, as respostas para tantas indagações? Mas vocês perguntaram e nós vamos responder da melhor forma possível. Porque nós não podemos trabalhar apenas com tudo aquilo que nós enxergamos concretamente. Para que você possa ver a vida e sentir o que hoje nós estamos sentindo, nós precisamos abrir outros canais da nossa mente, do nosso corpo, para que nós possamos adquirir cada vez mais sensibilidade e deixarmos de ser hipócritas, fechando os olhos para aquela criança que está estendida na rua, sangrando. Aquela criança que um pai e uma mãe o abandonou. E os brasileiros não tiveram coragem de buscar, de resgatar e deixaram estendido. Não é apenas no asfalto que fica uma criança. Ela fica perdida nas latas de lixo, debaixo de marquises abandonadas. E quando elas crescem com essa violência, porque ela sentiu a dor da fome, ela sentiu aqueles brinquedos horrorosos nas suas cabeças, que não era aquele cap de um soldado, mas de uma metralhadora que a própria polícia faz com as crianças. Crianças precisam ser tratadas com amor. E não é só o amor que o sustenta. Amor não mata a fome. Nós precisamos dar a elas a comida, o alimento, a roupa, a saúde e a educação. E se você, que está aí pronto para assistir a nossa entrevista, faça uma reflexão do seu próprio passado e veja como é que você foi criado, como é que você foi educado, como foram os papéis dos seus pais, dos seus educadores no tempo em que você viveu. E se você tem respostas satisfatórias, eu aplaudo você. Agora olhe à sua volta e antes de você condenar, apenas colocando deixe morrer, vamos fazer uma conscientização de que nós precisamos mudar algo. Não é no nosso país, é dentro da gente. Porque você é um ser humano e lá fora a violência dos nossos pequeninos são de nossa responsabilidade. Somos irmãos. Eu vou dar 1 minuto de intervalo. Eu vou voltar daqui a pouco e conversar com você com o tema de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho, com o Dr. Fábio Galinaro, que é um professor universitário, e o tema é a redução da maioridade penal sob as óticas jurídica e espírita. Daqui a 1 minuto eu estarei de volta com você. Bom, gente, lembre-se sempre que Segue Imagem é o nosso patrocinador. Eu convido sempre você para que conheça a nossa linha de produtos através do site www.segueimagem.com.br. E de volta, Berenice, e você? Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, Berenice. É muito bom estar aqui no seu programa, desfrutando um pouco da sua companhia e batendo esse papo a respeito de um assunto tão importante para a sociedade. Pois é, eu vejo você com esse livro aí, ó, assim, ó,
tão fininho, né? Mas vamos usar. Você não vai falar ele inteiro, não, né? Não, eu Tá, prometo que não. senão Senão precisaria de uns 10 programas, tá. no mínimo. Então, aqui, ó, a pergunta do nosso telespectador, tá? Veio de lá. Como é regido atualmente o ordenamento jurídico acerca da imputabilidade penal? Então, Berenice, hoje nós temos na nossa Constituição Federal, mais precisamente lá no artigo 228, que a imputabilidade penal começa aos 18 anos. Ou seja, o menor de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente, só o maior. No dia em que ele completa 18 anos de idade, aí sim ele já pode ser responsabilizado criminalmente. Mas escuta, no outro dia, ele faz 18 anos hoje, amanhã ele já é responsável. E o que aconteceu nessa noite? Mudaram o chip da cabeça dele? Pois parece um tanto quanto incoerente isso, né? Mas no ordenamento jurídico brasileiro se adotou um critério que nós chamamos de critério biológico. Então, não importa saber se no dia em que a pessoa estava cometendo o crime ele tinha capacidade de compreender ou não que aquilo era uma conduta criminosa. Basta a idade. Foi o critério adotado aqui no Brasil. Então, no dia em que ele completa 18 anos de idade, na meia-noite, ele já pode ser responsabilizado criminalmente. Aí imagine se ele comete um crime às 11 horas e 59 minutos ou às 0 hora e 1 minuto do dia seguinte. Há 2 minutos atrás ele era adolescente, seria responsabilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 2 minutos após a meia-noite, ele já é maior de idade e já será responsabilizado segundo o Código Penal. Vou ficar quieta. Qual é a principal razão pela qual os jovens são levados a cometer atos infracionais? Então, Berenice, nós acompanhamos hoje o abandono dos nossos jovens e das nossas crianças. Infelizmente, as famílias hoje estão completamente desestruturadas. Se perdeu a base familiar, tão importante para as nossas vidas. Dá licença um pouco. O que você diz com a base familiar? O que você quer dizer com essa base familiar? Eu não digo a família tradicional, pai, mãe e filhos, não é isso. Nós sabemos hoje em dia que muitos pais são divorciados, mas eles não deixam de ser pais, né? Então, eles têm que estar presentes na vida do filho, têm que dar exemplos, têm que acompanhar, principalmente, a trajetória da criança e do adolescente, né? Para que eles se tornem no futuro homens de bem, pessoas de bem e possam contribuir de maneira justa com a sociedade. E um outro problema que nós enxergamos é um descaso, uma inércia do Estado para com uma população mais carente, que não tem acesso à informação, que não tem acesso às melhores escolas e que ficam sem ter alternativas para o seu futuro. O que nós enxergamos na prática, Berenice, eu faço parte de uma instituição beneficente, em que esses jovens, essas crianças são seduzidos muito facilmente pelo tráfico. Muitas vezes, como todos os nossos filhos também fazem, né, nossos jovens, ele quer um tênis de marca. E aí a mãe dele, que é faxineira, que ganha pouco, fala assim para ele: olha, eu vou trabalhar, vou fazer minha limpeza, minha faxina e em 6 meses eu te compro esse tênis de marca. Só que o tráfico dá esse tênis para ele no dia seguinte, para que ele possa vender uma porção de droga na esquina. E esses meninos, esses jovens são seduzidos muito facilmente e ingressam no crime de maneira precoce, justamente por não possuírem uma tutela da família e um respaldo do poder estatal. Mas essa sedução, você acha assim que pelo tráfico é maior ou existem outros tipos de sedução que também faz com que a criança se volte para a marginalidade? Sim. Além do tráfico, o quê? Qual seria próximo? Dentro das estatísticas, lógico. O outro aspecto, Berenice, é que as nossas crianças já nascem no meio da criminalidade. Elas nascem num contato com pessoas que praticam tráfico, então que praticam roubos e uma série de outros crimes. Então, se nós não tivermos aquela estrutura familiar, né, bem amparada, ela vai se perder muito facilmente nesse caminho, né? Nós sabemos que o meio, infelizmente, nos influencia demais. Mas, Fábio, é o seguinte, além dessa base familiar,
A educação, a saúde, já na primeira infância, são fatores importantíssimos para que essa criança não seja violentada, porque os marginais de hoje, eles são marginais exatamente porque eles são marginalizados. Existe toda essa garra dessa nossa sociedade que, na verdade, não é de proteção. Muitas vezes é desse descaso que nós temos no nosso país. É verdade. Por isso nós somos responsáveis por isso. E quando eu falo de responsabilidade, não é que você tem que sair por aí adotando crianças, não. E nem fazendo nada mais aquilo que o seu coração sente. É porque nós não sabemos colocar o nosso voto corretamente nas urnas. Entenderam? É isto. Nós temos responsabilidade em tudo, até do ar que nós respiramos. Mas se você tem uma ideia, Berenice, não vou ler o livro inteiro, não se preocupe. Isso, é só um artigo da Constituição que é muito importante, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dá licença um pouco. Eu vou pedir aqui, com licença, aqui a nossa direção, a nossa produção, que nós vamos estender um pouquinho o nosso programa, porque geralmente vem juízes, desembargadores, advogados no meu programa, e eles falam muito sobre estatuto. E leem rapidamente, assim como você o fez. Mas o meu programa ele tem um foco, que é um foco muito social. Eu gostaria sim que você pegasse a sua Bíblia aqui e lesse novamente e enfatizando o que nós precisamos fazer para mudar essa droga que a gente chama de sociedade justa. Eu chamo de sociedade hipócrita. Não é verdade? Por favor, dá para ler? Veja bem, Berenice, esse artigo é da Constituição Federal, Sim, que é a lei disso. maior do nosso país. Mas vamos lá, né? vamos... E Acordou? Você está desperto? Vamos lá, por favor. E ele começa dizendo o seguinte, é dever da família, da sociedade e do Estado. Dever da família, da sociedade e do Estado. Ok. Então nós não podemos transferir a responsabilidade somente para o Estado, de assegurar todos esses direitos para a criança. É nosso dever também, é um dever social, um dever familiar, né? Assegurar a criança e o adolescente. Nós temos como base da infância do 0 aos 11 anos e dos 12 aos 17 a fase da adolescência, né? Com absoluta prioridade, né? A lei maior ainda faz essa restrição. É absoluta prioridade cuidar dos nossos jovens, né? Pois é, mas, Fábio, cuidar dos nossos jovens, a gente vai ter que dar um intervalo, nós vamos voltar. Enquanto isso, busca lá seu tablet, e quem não tiver tablet, não tiver celular, pega o papel, pega o lápis e começa a anotar quais são os deveres da nossa sociedade, porque, Berenice, você volta já já, tá ok? Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Coop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Coop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Coop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. E estamos de volta, Berenice, e você. Estou aqui, logicamente, né, a pedidos com o Dr. Fábio. Ai, doutor Fábio, deixe-me ver aqui, porque nós temos tanto assunto para conversar e eu não enxergo direito. O Galinário, professor universitário, né? Que nós estamos falando hoje sobre a redução da maioridade penal, sobre as óticas jurídica e espírita, né? É isso aí. E espírita. E nós estamos falando, então, do Código.
Então, dissemos que é dever da família, do Estado e da sociedade de um modo geral, cuidar dos nossos jovens, das crianças e do adolescente, garantindo, Berenice, garantindo a eles saúde, vida, educação, lazer, profissionalização. Parou. dignidade. Como é que nós vamos garantir saúde se nós não temos vaga no hospital? Olha como estão os hospitais públicos. Não é? Como é que a gente faz, hein? Como é que a gente faz? Dever da sociedade, dever do Estado, não tem vaga no hospital. Qual é outro? Cultura. Cultura? O que é cultura? Educação. Né? Estamos aí falando sobre greves de professores em várias regiões do nosso país. Né? Que direitos são esses que estão sendo assegurados? Pois é, porque o professor ele trabalha de manhã, de tarde, ele dá aula, ele chega em casa, não dá tempo dele cuidar muito da família porque ele tem que preparar a aula, não é verdade? Verdade. Não é assim? E ainda quando ele precisa ganhar um pouco mais, para colocar um pouco mais de gasolina no carro, para ter um lazer, de domingo não tem dinheiro, gente. Porque o Estado, né, vamos assim, não é Fábio falando, é Berenice falando, sabe? E lá em Brasília, a gente tem que pegar o nosso dinheirinho e ficar pagando viagem das esposas, gente. Vocês lembram dessa história? Não, né? Tá bom, vamos continuar? E aí, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E além, né? Faz essa última ressalva. Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente vê uma lei tão bonita na lei maior, que é a Constituição Federal. Essa mesma previsão também está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, mas infelizmente essa lei funciona apenas na teoria, né? E na prática nós sabemos que é bem diferente. Com certeza. E é por isso que a gente pergunta o que ocorre, logicamente, atualmente com o adolescente infrator. Atualmente, o adolescente infrator, ele não tem o mesmo tratamento do adulto. Portanto, ele não vai para a cadeia, né? A eles são impostas medidas que nós chamamos de medidas socioeducativas. Que nós podemos mencionar algumas. Advertência, obrigação de reparar um dano que ele causou, a prestação de serviços à comunidade. E a pior coisa que pode acontecer com o adolescente, quando ele pratica um ato considerado um ato infracional, é a internação. A internação em um estabelecimento adequado para adolescentes. Que aqui em São Paulo nós temos a Fundação Casa, né? E essa internação dura no máximo 3 anos. Durante esse período de 3 anos, esse adolescente deveria passar por um processo educativo, por um processo de reinserção social. Só que nós sabemos que também isso não ocorre na prática. Os estabelecimentos prisionais e os locais onde os adolescentes ficam internados são verdadeiras escolas do crime. Porque um vai passando para o outro, não é? Exatamente. A sua experiência vai sendo passada para o outro, igual o dominó. Aí Exatamente. caem todos. E eles saem de lá ainda mais revoltados, ainda mais marginalizados. E a reinserção social, infelizmente, não é uma preocupação do Estado hoje em dia. De quem é? Deveria ser uma preocupação, como a própria Carta Magna diz, né? Familiar, social, estatal, mas eu acho que nós ainda não conseguimos reunir esforços para promover todos esses direitos para os nossos jovens e aqueles infratores conseguirmos reintegrá-los à sociedade, né? Tá certo. Agora aqui, na minha santa paz, eu queria fazer uma pergunta. Nós sabemos de tudo isso. Aí a gente vem para a televisão, a gente faz uma entrevista, a gente traz tanta gente sentada para a gente conversar. E quando termina as entrevistas, a gente passa informação. O que ocorre depois disso tudo, quando todas as pessoas recebem essas informações e continuam sentadinho, quietas? Nunca nós vamos mudar. Exatamente. Porque ninguém consegue tirar o bumbum do sofá para fazer alguma coisa por alguém. Poucos saem para fazer alguma coisa. E se nós precisamos hoje estar não mais de mãos atadas, mas com essa liberdade que a gente tem, porque hoje nós temos liberdade de expressão, mais ou menos, a gente pode mudar este país. Mas nós podemos, nós devemos, nós temos condições de mudar toda essa estrutura dentro dessa socialização, principalmente dessas crianças? Cadê o dinheiro
para esses grupos, para essas instituições? Cadê a grana? Porque para eles serem educados, a gente precisa de dinheiro. E onde está? Para onde foi? Exatamente, Berenice. A gente sabe que esse debate nos convida a uma reflexão e a reflexão, por sua vez, nos convida a uma ação. Infelizmente, muitos setores da sociedade estão inertes, né? Então, nós temos aí os nossos impostos, os nossos tributos, que deveriam ser revertidos justamente para isso, né? Para a recuperação dos nossos jovens. Mas, infelizmente, isso não acontece. Pois é. Enquanto isto, a gente vai passando o tempo, não é? Nós vivemos num tempo em que o tempo não tem forma. O tempo é só tempo. Mas você vive nesse tempo. E as crianças crescem. E elas não têm essa oportunidade que nós temos. Então vem tantas indagações de outros que perguntam assim: onde está Deus? Se os governantes da terra não fazem quase nada, onde está Deus, que é o Todo-Poderoso? Onde está a espiritualidade? Por que esses seres de uma outra dimensão, ou este Deus que todos nós chamamos, será que eles estão trabalhando conosco? Eu lhe pergunto, qual a sua visão espiritual nisto? Pois é, Berenice, todos nós temos nossas convicções filosóficas, religiosas, e na minha convicção da doutrina que eu professo, que é o Espiritismo, eu acredito que, como o próprio Livro dos Espíritos nos ensina, né, na questão 115, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E eles passam por vidas sucessivas para se aperfeiçoar, né? São presenteados com o livre-arbítrio e, por intermédio desse livre-arbítrio, eles fazem escolhas. E a cada nova encarnação, eles trazem consigo boas e más inclinações. E é aí que entra o papel fundamental da família, né? Orientar este espírito que na fase da infância ainda está passando pela sua ambientação encarnatória, né? Ambientá-lo e ajudá-lo a conter as suas más inclinações e desenvolver as suas boas qualidades, né? E não é isso, infelizmente, o que acontece. Nós enxergamos o jovem infrator apenas como um transgressor da lei. E não enxergamos como um ser integral, um ser que precisa de uma assistência psicológica, uma assistência espiritual, uma assistência educacional. Nós precisamos enxergar as pessoas que estão à nossa volta e, sobretudo, as crianças e os jovens de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais abrangente, para que nós possamos auxiliá-lo em todas as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Independe de religião. Todas as pessoas podem estar conosco fazendo alguma coisa além daquilo que ela faz no dia de cada vida, porque a vida é um dia. Hoje eu estou aqui, daqui a um minuto eu não sei se estarei. Nós temos que mudar essa nossa sociedade, essa estrutura, para que nós possamos trazer de volta a essa sociedade essas crianças que não sejam mais violentadas, porque são crianças infratores. Nós temos que perceber, de captar, de sentir que existe sempre algo muito maior que vem, que nos passa, que nos dá ensinamento. Esse Deus, que agora há pouco eu falava, onde hoje, nas redes sociais, as pessoas estão colocando assim: que Deus é esse que tem poder e não faz nada? Nós estamos vendo isso no Facebook. As pessoas já começaram a se revoltar, não é mais só com uma sociedade, estão revoltadas com o nosso próprio Pai. E se nós continuarmos assim, mais a violência será gerada. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para trabalhar com a paz, com o amor, com a luz, com a solidariedade, com a fraternidade, com a justiça, principalmente com a justiça. Fábio, deixo para você
finalizar com a sua sabedoria. Berenice, nós temos religiões reencarnacionistas e não reencarnacionistas, cristãs e não cristãs. Mas existe uma palavra que não tem rótulo, não tem religião. Essa palavra se chama caridade. E amor ao próximo. Portanto, se nós tivermos caridade, amor ao próximo, nós vamos prestar mais atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens, nós vamos educá-los de maneira correta, nós vamos evangelizá-los, nós vamos ampará-los em suas dificuldades, que ainda são muitas, e principalmente, nós vamos ensiná-los não com as nossas palavras, mas nós vamos ensiná-los com os nossos exemplos. Porque não adianta falar para os nossos jovens, para os nossos filhos, não faça isso, e nós fazermos exatamente aquilo que nós falamos para eles não fazerem. Então, é preciso que nós também tenhamos uma conduta reta, uma conduta íntegra, para que os nossos jovens se espelhem em nós e que eles possam ser o nosso reflexo. Mas, ainda melhor, que eles possam progredir e serem melhores do que nós. E assim, gradativamente, a humanidade vai melhorar e num futuro bem próximo, quem sabe, nós estarmos diante de uma sociedade mais justa e mais perfeita. É isso aí, gente. Olha, vamos para o intervalo. Muito obrigado, Fábio, e até daqui a pouquinho, Berenice, e você. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. De volta, Berenice Bellato. Gente, ó, conectadíssimo agora aqui no programa Berenice Você, que agora eu tenho aqui ao meu lado Kleber Martins. O Kleber, que é produtor musical e saxofonista. E você vai adorar, porque vai entrar música na sua casa e vai ser um show. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Berenice. Nossa, tá ótimo mesmo, porque eu tô adorando a tua camisa, viu? Violeta, você veio em minha homenagem, ó. Quer uma florzinha aqui? Quer uma florzinha aqui ou não? Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. Eu sei aí, Kleber, que você faz um trabalho fantástico como produtor musical. Fazem 2 anos que eu tô com uma produtora que chama KM Produções Musicais. E em 2 anos a gente produziu muitos discos, por volta de 200 faixas, produzimos 3 DVDs. Então a produtora tá caminhando bastante por 2 anos. E como que é, assim, a gente chega lá, quer gravar, você faz, é isso? Vamos explicar assim para esse povo, né? Como é que faz a isso? produção musical é muito da indicação de um trabalho para o outro, né? A pessoa ouve o seu portfólio, né? Que nem eu faço bastante disco de música cristã, no gospel, e aí alguém ouve um disco parecido, eu queria que meu disco fosse mais ou menos assim e tal, e aí eu indico um caminho melhor após ouvir a pessoa, né? E aí a gente chega num resultado que não é cópia. Eu procuro não deixar que todos os meus discos fiquem iguais, né? Porque cada artista tem a sua personalidade, né? E eu também tenho uma página no Facebook que é bastante acessada e as pessoas procuram. Qual que é seu Face? Tá como KM Produções Musicais. Certo. E independente de estilo de música, não é só música religiosa, não? Esse mês eu produzi um cantor que chama Gabriel Gustavo, que é de sertanejo, e tem alguns outros projetos de músicas variadas. Tá certo. Agora, aqui, eu fiquei sabendo que no meu programa você vai tocar Paz no Vale. Isso, vou tocar Paz no Vale, que é uma versão que a gente fez para o meu CD, um arranjo de um amigo meu chamado Marquinhos Souza. Ok, vamos conferir?
fantástico, mas adorei, Kleber, me emocionou. E agora, para toda a galera, a música que toca muitos corações. Que vem aí? Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim. Confere. Tá de volta aqui, mas dessa música maravilhosa, já sorrindo, porque eu sei que vou te amar, assim, música que penetra no coração. E eu sei que você é muito apaixonado lá pela sua filha, né, Kleber? Eu sou apaixonado, tenho uma filha de 10 anos, a Alice, e agora vou ser papai de novo do Eric. Ah, que já sabe o sexo já também. Sei o sexo. Então, essa produtora cada vez mais precisa encher, porque temos muita responsabilidade, né, Kleber? Graças a Deus tenho trabalhado com bastante artistas. Estou produzindo 2 bandas, a banda San Germain, a banda San Marco, produzo uma cantora chamada Ariana Martins, produzo Gabriel Gustavo, Paulo Cremona, Projeto Periferia Massa e a minha banda, que é a banda Dunamis também. Então, graças a Deus a gente está fazendo bastante trabalho. Olha, você falou Paulo Cremona, eu tive a felicidade de entrevistá-lo, sabia? É, meu irmãozão, eu amo demais o Paulo Cremona. Agora, Kleber, vem o que aí? Qual a próxima música nossa? Agora a gente vai tocar um arranjo meu, que é uma versão também do Hinário Cristão, de Mais Perto Quero Estar. Pois é, e depois do Mais Perto Eu Quero estar também perto de você, meu telespectador, invadindo seu coração com essa música fantástica que sensibiliza a todos. Vamos lá. 1, 2, 3.
Nossa, Kleber, essa música aí, de verdade, olha, me fez aqui chorar, porque é uma música assim que eu amo. Na minha casa todo mundo adora essa música. Meu marido, então, é apaixonadíssimo. Essa música muito é muito obrigada, linda. Viu? Muito obrigada. Você é um mensageiro, né, Kleber? Através das suas músicas, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Tem uma frase que eu sempre digo, que é eu um dia pedi a Deus que me desse a oportunidade de realizar sonhos, né? E com a produtora a gente está conseguindo bastante êxito nos trabalhos. E essa música em específico eu toquei ela no velório da minha avó, né? O mais perto que ela está. E a minha filha chama Alice até por causa do nome da minha avó, e nós fizemos essa homenagem para ela. Poxa aí, gente, olha, vocês veem como que a música toca o coração da gente, não é verdade? Mas, Kleber, você vai estar aqui com a gente em outra oportunidade com a banda toda, tá? Você vai me prometer sim, isso? Prometo. Tá legal, gente. Nós vamos para o nosso intervalo, agradecendo aqui a presença do Kleber. Eu que agradeço. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Conheça os mistérios da Sociedade Secreta do Rio através da série de livros O Sol Negro. E agora, gente, olha, Dr. Júlio César Acosta Navarro, ufologia científica, que será o tema agora com a Cris Pascoal, lá de São Paulo. Cris, com você aí de São Paulo. Olá, Berenice, tudo bem? Estamos aqui no Conexão X. Nós queremos acreditar, e aqui nós trazemos cientistas, você sabe como que é. Aqui a gente mostra a cobra, o pau e o jornal. Estamos aqui com o Júlio César Acosta Navarro. Ele é cardiologista e também pesquisador científico da área ufológica. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Aqui no Conexão X. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o doutor Júlio vai trazer muito esclarecimento para a gente aqui, pessoal. Doutor, vamos explicar o que é ufologia científica, porque eu sei que o senhor pesquisa a área científica da ufologia. Exatamente. Ufologia científica é o estudo do fenômeno UFO, mas através de uma óptica do método científico. Tradicionalmente, a ufologia tem sido conhecida desde a década de 40, 50, de uma maneira empírica, tradicional, e até em algumas situações associada ao espiritismo, chamando a ufologia espiritista. Então, a ufologia científica seria o estudo desse fenômeno, mas através do método científico. E justamente é nesse ponto, né, que há mais de 30 anos estou dedicado, né, e lidero um grupo de pesquisadores independentes. Né. Olha que maravilha, né? Devemos dizer também que a ufologia atualmente não é considerada uma ciência de uma maneira assim ortodoxa. Não existe dentro das universidades nenhuma disciplina, muito menos uma carreira de ufologia. Tá? Porém, o fenômeno existe, o fenômeno pode ser estudado através do método científico. Nós temos já uma pesquisa em andamento, uma pesquisa científica, e posso dizer como cientista que a ufologia não somente uma ciência, mas é uma ciência novinha, né? Acaba de nascer, comparado a outras ciências, e uma ciência nobre, porque o ufólogo, geralmente, ele não tem emprego no jornal, ele não recebe um salário, nem tem um diploma, então, até uma ciência nobre. É uma
ciência nobre e uma ideologia também, né? De trazer esse conhecimento tão real à tona, né? Mas eu queria mostrar, antes de continuar a nossa entrevista, um livro, né? Que o Dr. Júlio César Navarro, que é cardiologista, pessoal, e pesquisador da área científica, né? Trouxe para nós. Fala um pouquinho do seu livro. Sim. Em essência, esta obra tem dois núcleos. O primeiro núcleo é a investigação que foi feita durante vários anos de um caso de contacto de quinto grau. Um contacto de quinto grau, né? Quando uma pessoa, um testemunho, né, afirma ter tido um encontro próximo com uma inteligência extraterrestre e nesse contato houve troca de informações, Então, esta obra se trata da investigação de um desses casos que aconteceu na década de 60 nos Andes do Peru, né? A esta pessoa, Vlado Kapetanovich, né, que posteriormente ele escreveria sua experiência em forma de livros, né, e que eu conheceria e eu investigaria tanto na cidade onde ele posteriormente viveu como na cidade dos fatos. E a outra parte, a contraparte, o segundo núcleo disto é a análise do conteúdo que, segundo o contactado, né, recebeu de parte destas inteligências de fora. Então, se trata de uma pesquisa aprofundada, né, desta obra que foi lançada em Peru e também teve a oportunidade de ser lançada no prestigioso Memorial da América Latina em 2009 aqui em São Paulo. Bom, eu tenho uma pergunta específica. Qual a área específica da ufologia que o senhor pesquisa? Sim. A ufologia tem crescido nestes 50, 60 anos para entender, né, como se fosse a medicina. A medicina, por exemplo, tem especialidade de pediatria, ginecologia, medicina intensiva. Então, a ufologia também tem crescido. Isso. Claro. Tem um capítulo de análise de fotografias e filmes, tem um capítulo de abduções ou contactos de quarto grau, tem um capítulo de evidência de contato no passado ou neoarqueologia. E um desses capítulos do qual que achei mais dramático, né, e de transcendência é os contactos de quinto grau. Os contactos de quinto grau, ou tradicionalmente chamado fenômeno do contactismo. Essencialmente consiste, né, nos casos, né, inicialmente a gente são supostos casos. Até fazer uma pesquisa aprofundada, a gente chega a uma conclusão se estes supostos casos são ou tem evidência de ser autênticos ou ser falsos. Então, estes supostos casos de quinto grau, né, o indivíduo afirma ter tido um contato físico ou até mental com uma inteligência de outro planeta. Então, este é o contato imediato de quinto grau, o fenômeno de contactismo. Então, nesse ponto, nesse foco, que se centra, né, o núcleo da pesquisa do grupo, né, que coordeno, né, e se centra a pesquisa denominada Projeto Contacto Final. Atualmente, nós vemos ufólogos envolvidos com determinadas religiões e eu gostaria de saber a sua opinião como pesquisador. É possível que um extraterrestre ele acople pessoas dentro de centros espíritas ou qualquer religião? Na verdade, essa pergunta você já me está antecipando, né? Que nossa pesquisa Projeto Contacto Final, né? Antes de responder a tua pergunta, nossa pesquisa Contacto Final, a hipótese principal desta pesquisa é levantar a possibilidade de que um contacto avançado, de fato, possa estar acontecendo sobre a face da Terra, apesar de que a maioria da comunidade científica atualmente não aceita que o fenômeno de extraterrestre esteja acontecendo. A tal ponto de que o SETI, que é o programa, né, mundial americano de busca de inteligência extraterrestre através de ondas eletromagnéticas, colocando dezenas de radares imensos, buscando o primeiro sinal de contato extraterrestre, assume-se que o contato nunca aconteceu. Então, é bom entender que o estado atual da ciência não admite que os extraterrestres estejam pelos ares, muito menos caminhando e muito menos falando com as pessoas. Então, isso é o estado atual da ciência. Então, o projeto Contacto, ele parte em contracorrente disso. Ele assume que tem argumentos para acreditar que seja possível. Por quê?
porque otras inteligencias podrían desenvolver tecnologías avanzadas, podrían tener otra biología de mayor longevidad que nosotros, ¿no? Así como nosotros, 1000 años atrás, también nunca imaginaríamos llegar a ese nivel tecnológico. Nosotros actualmente no podemos imaginar lo que la humanidad o otras humanidades podrían tener teniendo una antigüedad mayor. Por tanto, el proyecto Contacto Final, a pesquisa, él parte de una hipótesis, ¿no? Que se va a aplicar un método para ver si algunos de estos casos de contactos de 5º grado posan de fato ser auténticos. Então, antes de responder a la pregunta, eu já vou te responder, né, o primeiro resultado, porque este trabalho já está avançado, na verdade, ele já tem os dados levantados, analisados, e o paper, ou digamos, o relatório técnico está feito. Na verdade, até a pesquisa foi encaminhada a revistas científicas. No momento, revistas científicas estão analisando o valor e o mérito desta pesquisa para eventualmente ser publicadas ou não. Isto representa uma tarefa imensa, tá? Uma tarefa titânica e única e histórica, na verdade. Mas eu posso adiantar para vocês, né, que o principal resultado desta pesquisa, que envolveu a investigação de mais de 70 supostos casos de contactos de 5º grau ou contactados, em alguns casos, na minoria, não na maioria, foi considerado que tinham evidência suficiente para ser considerados de alta probabilidade de ser autênticos. Ou seja, isto é uma questão revolucionária a nível internacional e mundial. Ou seja, através de um método científico, se possa demonstrar, né, baseado nesse método, que, como qualquer método, né, vai ter as limitações, as imperfeições, né, do método científico, mas que o achado revolucionário é que em alguns destes casos temos evidência de que seja autêntico. Então, isto é uma coisa revolucionária. Isso é realmente revolucionário. Exatamente. Vai trazer muita inovação para a nossa humanidade. Exatamente. Agora vou responder a tua pergunta, porque agora sim posso responder, né? Porque a tua pergunta já assumia que os extraterrestres possam existir, na verdade. Já indo à tua pergunta, né, que é sobre a possibilidade de que inteligências extraterrestres, né, possam estar interagindo, né, com as pessoas, com algumas pessoas através de um processo, por exemplo, de psicografia ou canalização, né? Pela experiência que tenho nos casos pesquisados, nos casos autênticos pesquisados, acredito que isto seja factível, que isto seja possível, que inteligências através de uma capacidade talvez energética ou tecnológica, né, possam, né, se manifestar através de outras pessoas, tá? Então, teoricamente, possível, efetivamente, acho que isso possa acontecer, mas é importante saber, né, e isto é muito importante, que isso não quer dizer, né, que toda pessoa de um centro espírita que fica de pé e tremendo e fechando os olhos, dizendo eu sou representante de confederação intergaláctica, né, seja de fato uma canalização autêntica. Na verdade, pessoalmente, até acho que a maioria, por experiência, a maioria não o são. Então, é importante diferenciar isso, né? O que pode teoricamente acontecer, mas o que na prática está se vendo. Aliás, no projeto Contato Final, quando eu te contei que na maioria dos casos foi demonstrado, ou havia evidência de que o contato podia ser autêntico, mas na grande maioria destes supostos contactos, na grande maioria, não tinha provas, não tinha evidências, né, para pensar que seja autêntico, portanto, provavelmente eram falsos. Com certeza. A pessoa que, quando o senhor vai pesquisar uma pessoa, quando é autêntico, a pessoa participa da pesquisa, se abre, mesmo que ele esteja equivocado, não é verdade? Exatamente, exatamente. Quando a pessoa realmente não se fecha a um pesquisador científico, realmente é porque já tem alguma coisa errada, ela sabe que ela está infringindo uma lei cósmica e falseando a situação. Né? Exatamente. Na verdade, você tocou, né? Você leva a colação a questão do método. Né? Você vai me perguntar na seguinte, o problema é qual é o método que nós utilizamos, né? Claro. Para determinar, né, se este caso é autêntico ou não. E aí está, digamos, a grande contribuição, né? O método intelectual, né, o método utilizado para esta pesquisa, né, foi um método, digamos, construído, criado, né, a partir de duas vertentes, né, de conhecimento. Uma vertente é os conceitos tradicionais do que seria verdade, dados pelos grandes filósofos como Aristóteles, Platão,
Kant, etc., grandes filósofos que definían a verdade, uns definiam como a verdade é a matemática, outros a verdade é o que se demonstra, a verdade é o que se toca, né? A verdade é Deus, né? Então a verdade é a razão. Então, os grandes filósofos, né, eles contribuíram para definir o que é verdade. Então, o método em si, central deste projeto para determinar, ele se baseia em duas vertentes. O primeiro é os conceitos de verdade. O que seria verdade? O que precisa ser verdade? Sim. Entendeu? E a outra parte, né, é o conhecimento empírico de estar envolvido durante mais de 30 anos em mais de 100 casos de supostos contactos de quinto grau. Então, entrando por dentro, assim como acredito que você tenha tido já essa experiência, pelo que você me contou em off, né, você já teve, né, experiência de lidar com supostos contactos de quinto grau, contactados. Então, essa junção entre essas duas vertentes resultou, né, em a criação de um método, né, que em essência tem critérios de subjetivos e critérios objetivos que vão a ser aplicados a todos esses casos, né? Então, um desses critérios é relacionado ao que você comentou. Um de nossos critérios, né, é definido justamente nisso, né? Se um suposto contactado, ele, na parte pragmática da vida, ele tenta evitar, né, evita que as pessoas entrem investiguem a detalhe as coisas que estão falando, uno pode interpretar como um recelo, medo dele ser desmascarado, né? Ou se uma pessoa, por exemplo, ele, por exemplo, diz, eu falei com inteligência de outro planeta, das Pleiades, etc., etc. E quando você, o cientista, vai procurar, porque isto é um fato extraordinário, claro. Se isso acontece, pelo amor de Deus, a ciência, a sociedade, né, deve, se uma pessoa que diz que está entrando em contato é procurado como um cientista, como cientista que sou, claro. Eu espero que a pessoa racionalmente entenda que ela tem que colaborar, que ela tem que ser transparente. Mas se a pessoa me diz... Exatamente, e se a pessoa me diz assim, senhor, me aguarda mais tarde e vou cobrar para você R$200 porque é o tempo, então isto é um elemento de juízo, um elemento de consideração, a forma como ele se comporta. Um dos critérios, né, tem um nome de pragmatismo. Então nos foi desenvolvido, né, 12 critérios para ser aplicados, né, para todos esses casos. Então, eu não posso, digamos, aprofundar muito estes métodos porque por uma questão do embargo, do conceito de embargo, ou seja, nenhum trabalho científico, ele pode ser divulgado no núcleo principal por os problemas da revista, dele perder inovação, entendeu? Então, eu só posso, de uma maneira assim, muito geral, posso comentar. Mas você aí, ó, você está gostando, né? Nós deixamos um convite para o Dr. Júlio voltar novamente para uma próxima pauta e completar esse trabalho aqui. A gente quer saber mais, né? Porque é interessante. Que inovação não trará, né? Toda essa pesquisa para nós. A humanidade precisa saber a verdade, né, Dr. Júlio? Exatamente. Dr. Júlio, gratidão pela presença. Tá, que é isso. Bom, Berenice, é com você aí no Rio. Beijo, viu? Tá legal, Cris. Muito obrigada. Até o próximo programa. Beijinho para vocês aí de São Paulo.